Muito bem, meu povo, você está no Comente Bíblia de sexta-feira, hoje, dia 21 de agosto de 2020, meu povo. Vamos à narrativa bíblica. Hoje você vai encontrar em 1º livro de Samuel, capítulo 9, sobre Davi e Mefibosete. Se você tem Bíblia em ordem cronológica, você pode achar aí na página 392, ok? Vai dizer a narrativa o seguinte: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da amizade que eu tinha com Jonathan? Perdão. E aí, então chamaram Ziba. Ziba era um dos servos, né, de Saul. E aí Ziba fala para Saul, versículo 4, ele diz: não, tem o Mefibosete, filho do Jonathan, tal. E aí o Davi disse: onde é que ele está? Versículo 4. O Ziba diz: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, provavelmente alguns tem como referência a localização de Debir. Ninguém sabe ao certo, mas Lodebar, Debir, parece ser alguma coisa. Até que a arqueologia prove, ninguém tem um local exato, mas fica a sugestão aí. Verso 6 diz que quando Mefibosete, filho de Jonathan, ele, neto de Saul, compareceu diante de Davi, ele prostrou-se com o rosto em terra, né? E Davi disse: não tenha medo, não tenha medo. Eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com seu pai Jonathan. Vou devolver a você todas as terras que pertenceram a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Ok? E aí Mefibosete se prostrou, perguntou: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Você já ouviu a expressão? Davi usava essa expressão, cão morto, ou um cão, né? E essa expressão cão morto, me lembra aquela outra que diz, provérbio, né? Mais vale um cão vivo do que um leão morto, né? Então, um cão, qual é o valor que tem um cão? Vira-lata. Qual é o valor que tem um vira-lata, né? E um vira-lata morto vale quanto? É uma forma de o sujeito se rebaixar mesmo, dizer: não, eu tenho um valor, não me estimo não. Tem como me estimar o meu valor não, né? Eu não tenho. Muito bem, versículo 9 de 2 Samuel 9, e o rei chamou Ziba e disse para ele: olha, você, seus filhos, seus servos cultivaram a terra para o Mefibosete, você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 escravos, ou 20 servos. E Ziba disse ao rei: o teu servo fará como o rei ordenou. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. É outro Mica, não é aquele da imagem não, lá, os vídeos bem anteriores, né? Esse, né? Não era esse não, é outro Mica. Então todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos, escravos no caso, servos de Mefibosete. Mefibosete, que era aleijado dos pés, ele foi morar em Jerusalém, passou a comer na mesa do rei, ok? Próximo assunto agora, vai falar de Joabe. Joabe, ele derrota os sírios, o exército sírio-amonita. Sírio-amonita, Amon, descendente de Ló, né? Benamim, amonita. Moabita, Moabe, Benjamim, amonita, isso. Bom, sírio-amonita é a região leste, mais uma vez, do rio Jordão aí, lado direito. Segundo Samuel 10, verso 1, diz que algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu e o seu filho Hanum, que era sucessor, recebeu, né, assim, Davi enviou para ele uma delegação para transmitir ao Hanum o seu pesar pela morte do pai. Então, ele recebeu mal essa delegação, porque os mensageiros de Davi chegaram lá e não foram bem tratados não. Verso 3 diz que os líderes amonitas disseram a Hanum: você acha que Davi está honrando a memória do seu pai, enviando esses mensageiros aqui para expressar condolências? Não é nada disso não. Davi enviou esse pessoal aí para espiar aqui a terra e exterminar a cidade. Ele quer destruir a cidade. Então o que o Hanum fez? Ele prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, né? E cortou metade de suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Bom, quando Davi soube disso, enviou mensageiro a ele, mensageiro
ao encontro deles, dos que tinham sofrido essa afronta, né? Porque tinham sido muito humilhados. Davi mandou que eles ficassem em Jericó e até que a barba crescesse, eles não voltassem para casa, só voltassem para casa quando a barba crescesse. E aí, vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20 mil soldados de infantaria dos amorreus, sírio, amorreus, né? Não, dos amorreus de Bet-Reob, e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12 mil dos homens de Tobi. Aí, ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade, e os amorreus de Zobá e Reob, né, e os homens de Tobi e de Maaca posicionaram-se em campo aberto. Olha aí, alguns na entrada da cidade, outros em campo aberto. Aí Joabe viu que estava cercado pelas linhas de combate e escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-se contra os amorreus. E pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Absai, Joabe e Absai juntos, né? Comandante do exército e o comandante dos 30 valentes. E aí Joabe combinou com ele o seguinte: Absai, se os amorreus forem fortes demais para mim, você vem me ajudar. Se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudar. E aí Joabe foi para cima dos amorreus, né? Os amorreus fugiram. Quando os amonitas viram que os amorreus estavam fugindo, eles também fugiram. Fugiram de Absai. E aí eles estavam na entrada da cidade, eles entraram na cidade e ficaram ali quietinhos, né? E aí Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. A mesma narrativa desse evento você encontrará em 1º livro das Crônicas, no capítulo 19, a partir do 1º versículo até o versículo 15. Tá bom, meu povo? E aí, bom, Davi derrota o exército sírio-amonita. Lá. 2 Samuel capítulo 10, versículo 15. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadadezer mandou trazer os arameus que vinham do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elam, e tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Bom, informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elam. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. Davi matou 700 condutores de carro de guerra e 40 mil soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, do Hadadezer, né, foi ferido e morreu ali mesmo. E quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram paz com os israelitas e se sujeitaram a eles, né? Os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Arameus de Padã Aram ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas, que são descendentes do Ló. Essa mesma narrativa você encontrará em 1º livro das Crônicas, capítulo 19, do versículo 16 ao 19. Agora anote aí o Salmo de número 20, que foi mais ou menos essa época em que ele foi escrito, tá bom? E vamos continuar a narrativa em 1º livro dos Reis, no capítulo 15, meu povo. 1º Reis 15, no versículo 5, diz: pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto, quando diz exceto dói, exceto no caso de Urias, o hitita. Lembra que Urias era um dos 30 valentes, ou dos 37 valentes de Davi? Urias provavelmente conhecia Davi, estava com Davi desde a época da caverna lá do Adulam, fortaleza de Adulam, na época em que Davi estava fugindo do Saul. E aí eu não consigo compreender por que essa história narra dessa forma assim. Eu imagino que a gente precisa, não é acrescentar, mas entender nas entrelinhas o que aconteceu nessa narrativa que eu vou fazer aqui. Porque parece que Davi não conhecia a Betseba, mas então a história dos 30, o Urias não estava lá.
É um questionamento que eu faço para que você pesquise e para que chegue ao entendimento mais perfeito. Por exemplo, como o outro questionamento que eu fiz nos vídeos anteriores, semana passada, eu questionei o seguinte: como é que morre o Saul, que é o rei, morrem seus 3 filhos, e o general de combate, lá, o general de brigada, o homem mais valente, o líder do exército de Israel, fica vivo. Abner, filho de Ner, ficou vivo. E aí eu questionei: foi covardia do Abner? Ou foi esperteza? Ou foi interesse político? Sim, porque foi o Abner que colocou depois o Isbosete como rei de Israel, filho de Saul, com uma mulher que ninguém nem se mencionava, certo? Depois teve problema, Abner estava crescendo demais, ele tinha mais moral que o rei, o Isbosete tinha medo de Abner, mas o Isbosete chegou a questionar Abner: ei, esse relacionamento seu aí com a concubina do meu pai e tal. E aí Abner ficou com raiva, ficou queixoso, foi procurar Davi, disse: não, agora chegou a hora de colocar Davi como rei sobre todo Israel. Por quê? Porque o Isbosete questionou o meu relacionamento com uma antiga concubina do Saul, falecido rei Saul. Então, mais uma vez, eu quero que você compreenda. Uma coisa é a narrativa histórica, bíblica, e outra coisa são as possibilidades do que possa ter acontecido, para que você tenha uma visão mais ampla, você possa captar. Eu não aceito essa ideia de que morre o rei, os 3 filhos dele valentes, e o líder do seu exército continuou vivo e fazendo o que fez. Bom, então é isto. Vamos à narrativa então para que você compreenda. O pecado de Davi com Betseba. Lembra que lá no início dessa semana, no vídeo de segunda-feira, eu mencionei sobre os filhos que nasceram a Davi enquanto ele estava em Jerusalém, né? Eu citei 4 filhos de Davi com Betseba, mas é só agora, na quinta-feira aqui, vídeo de quinta-feira, que a gente vai falar sobre a Betseba, vai entrar na história agora, somente agora, tá bom? Vamos lá. Davi está com 50 anos. Desses 50 anos, 7 anos ele esteve reinando em Hebron, 13 anos em Jerusalém. São 20 anos, 20 anos como rei. Já dá para acostumar, né? Tipo assim, não, eu estou bem estabelecido e tal. Esse é o perigo. Quando a gente começa a se achar já no jeito, não, Deus já me abençoou, a gente já começa a acostumar com a bênção, aí para de vigiar. É isso aí. 20 anos como rei. Esse é o ano 1005. Davi nasceu em 1055. Vamos lá. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 1, diz que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais, com seu exército, e para que derrotasse os amonitas em Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. Deixa eu repetir. Segundo Samuel 11, versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se de sua cama e foi passear pelo terraço do palácio, né? E aí do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Na verdade, o que ela estava fazendo, banho, não era um banho simples, não, era de purificação. Ela estava se purificando porque ela tinha acabado o 7º dia, né, da menstruação dela, tá? A impureza, né? Tá certo? Da menstruação, conforme a lei de Moisés. E aí ele viu essa mulher, mandou alguém procurar saber quem era. Olha aí. Aí disseram: é Betseba, mulher filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Como é que Davi tinha um cara que era do grupo dos 30 valentes e não conhecia? Questione-se. Questione aí, né? Tá certo? Aí o que acontece? Versículo 4. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. E ela tinha acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. E Davi voltou para casa. Depois ela voltou para casa. E a mulher engravidou e mandou um recado para Davi: ei, Davi, fiquei grávida, viu? Olha que beleza. Que legalzinho, né? Olha bem como é que é essa história. O questionamento que eu faço aqui nesse pecado de Davi. Ele viu, achou bonito, quis saber quem é, mandou buscar. Simplesmente assim. O que era? Davi era um feiticeiro que dominava as pessoas, porque ficava assim: peraí, não estou sabendo de nada. Davi era tão belo que uma mulher que tivesse um pouco de moral, sabe, não pudesse dizer para ele: eu sou casada, procure outra, ó rei. O que é que aconteceu aí? O que foi que aconteceu aí? É simples assim: não, eu sou rei, então eu posso chamar a mulher que eu quiser e transar com ela. O que foi que aconteceu aqui? É um questionamento que eu faço. Questionei você. Versículo 4, ele mandou chamar, trouxeram e deitou-se com ela. Depois ela foi para casa. Legalzinho isso, né? Muito bom. Legal.
Aí ela mandou um recado depois, ei, ô Davi, fiquei grávida. Para ela saber que ficou grávida, passaram não sei o quê, um mês. Ela tinha acabado de se purificar da menstruação. Como a próxima não veio, ela disse, eita, tô grávida. Davi, deu ruim. Versículo 6. Em face disto, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie Urias o Hitita. Joabe enviou. Urias chegou. Aí Davi pergunta como é que estavam lá, soldado, como é que está a guerra, como é que está a batalha. Aquela conversa sem sentido. Porque o Joabe não é o general, o Joabe é que dá relatório, não é Urias. Não é chamar Urias para pedir relatório, não. Eu, se fosse Urias, eu já pensava, tem coisa errada, tá bom? Versículo 8 diz que Davi mandou ele descansar um pouco na casa dele. Vá para sua casa descansar. E aí a Urias saiu do palácio e logo foi mandado para um presente da parte do rei para casa para ele, né? Provavelmente para casa dele. O rei achava que ele ia para casa, então mandou um presente. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor. Urias não foi para sua casa. Aí informaram isso a Davi, né? E Davi perguntou: por que você foi para sua casa depois de uma viagem dessa? Longa viagem. Por que você foi para sua casa, cara? E aí Urias sensatamente diz: a arca, porque a arca ia, os sacerdotes iam, levitas iam para a guerra, e todo mundo. O que o rei estava fazendo no palácio? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá estão repousando em tendas, acampamento, né? O meu senhor Joabe, que é o general, o comandante, os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu, ó rei, ir para a minha casa, comer, beber, deitar-me com a minha mulher? Juro pelo teu nome e por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: então fique aqui mais um dia, amanhã eu o enviarei de volta a Joabe. Aí Urias ficou mais um dia em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi convidou ele para comer e beber e embriagou ele. Davi embriagou ele, mas Urias foi dormir no mesmo lugar. Ele não foi para casa, né? E é isso aí. Aí o resto da história você já sabe. Davi mandou aquela carta pela mão de Urias, que era a sentença de morte dele. Na semana que vem, se o Senhor nos abençoar, nós daremos seguimento a essa narrativa. Fiquem com Deus. Não perca o próximo episódio na próxima segunda-feira.